Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa gravação do segundo episódio do Papirocast. Eu agradeço muito todos vocês que estão acompanhando aí nossos episódios. A gente faz com muito carinho aí para vocês, para dar aquela motivada, dar aquela orientada aí nos estudos de vocês, para que vocês possam pegar os exemplos aqui que a gente traz como convidados aqui no nosso episódio, nos nossos episódios. Eu sou Fernanda Santana, faço parte do Irmãos Polícia, da consultoria Irmãos Polícia, com muito orgulho, e também sou host aqui do podcast. E é isso, vamos começar, se apresente aí também. Para quem não me conhece, sou o James, também sou host aqui, essa palavra é difícil, do Papirocast. E a gente vai trazendo aí, à medida dos episódios, convidados que vão contribuir com o estudo dos senhores, quem está aí nessa guerra aí de concursos policiais. Pode ter certeza que sempre vai ter convidados aqui para pagar bizu, contar a trajetória, contar como é que foi essa jornada. E os senhores saberão que ninguém é diferente. Todo mundo tem uma história muito parecida. E hoje eu tenho aqui um grande irmão, um grande amigo, meu irmão da gloriosa PMDF, meu irmão do 13º curso de choque da PMDF, um guerreiro que tem uma trajetória aí no mundo dos concursos, apesar da pouca idade, já tem aprovação aí. Hoje é policial militar do DF, tem aprovação para oficial da PMGO, no TJDF, analista, enfim, já tem uma pancada de concurso que ele já teve aprovação e ele tem autoridade para poder trazer aqui informação para os senhores, contar a trajetória e os senhores saberem que ele é de carne e osso igual os senhores, que o dia vai chegar. Então, Fernandinho, meu grande amigo, agradeço de você estar aqui hoje. Vamos lá, se apresentei para a galera, contar um pouquinho como é que foi sua jornada e taca o pau aí. Como é que é, Fernando? Fala, galera, beleza? Meu nome é Rodrigo Fernandes, sou policial militar aqui do Distrito Federal. E eu, com certeza, vim aqui nesse Papirocast aqui hoje para trazer um pouco da minha trajetória e contribuir nessa jornada de vocês aí, que eu sei que é uma jornada extensa, é uma jornada que dói bastante, mas que com certeza vocês vão conseguir a aprovação. E é uma honra para mim ser convidado aqui nesse evento de hoje. E estou aqui, com certeza, para trazer informações aí a respeito dessa jornada, o que eu fazia até chegar nas aprovações. Pegando esse gancho aí, né, do que você acabou de dizer, vamos lá nos primórdios, né? Como que tudo começou? Antes de você começar a estudar para concurso, você tem algum familiar que é policial, que está nessa carreira, estudou em colégio militar? Como é que foi isso? Então, inicialmente, meu pai, ele é bombeiro militar, aposentado, então ele até incentivava, mas não acredito que não tenha sido isso. Inicialmente, ele contribuiu de uma forma positiva, com certeza. Era algo que eu já pensava, só que ele não incentivava assim todos os dias. Estuda para concurso, que concurso vai mudar a sua vida. Mas tinha como referência, mas as minhas referências mesmo foram pessoas de fora da família. Na igreja eu tinha um amigo que ele foi aprovado muito cedo no MPU, então aquilo para mim foi muito marcante. Eu tinha isso como referência. Mas então você tinha referências de pessoas que já tinham passado em concursos, não é especificamente das carreiras policiais. Exatamente. Você sabia que você queria passar num concurso, era isso? Era uma oportunidade que apareceu, né? Concurso normalmente é comum você ter um bom emprego, né? Ter um salário bacana, ter estabilidade. Foi por esse motivo ou qual foi a ideia? Exatamente. Quando eu visualizei que aquele amigo próximo teve a oportunidade de passar tão novo, com 19 anos no Ministério Público da União, aquilo lá encheu meus olhos. E eu estava nessa época no Exército. Aí foi nesse momento em que eu decidi estudar, porque a carreira lá era temporária. Eu já gostava muito da área militar, porque eu estava servindo ali, fazendo parte do serviço militar obrigatório. E aí, quando eu visualizei aquilo, eu falei, tem uma oportunidade de ingressar nessa mesma área, só que agora de forma efetiva, sem ser temporário. Então você já era do Exército, então você já começou ali a pegar essa vontade das carreiras policiais já no Exército, então. Exatamente. Essa parte militar ali com o serviço militar obrigatório, foi que eu fui tendo contato com as graduações, os postos ali, e aí eu comecei a ter uma certa curiosidade. E eu queria ingressar de forma efetiva, eu não queria ficar no serviço militar obrigatório ali de 1 ano, ou no mais tardar ali 8 anos e depois ser dispensado.
Eu queria algo mais concreto, algo que eu pudesse planejar a minha vida. Você não se deslumbrou, né? Porque tem uma galera que, como entra muito novo no exército, aí, pô, começa a ganhar um dinheirinho, tal, novo, aí, pô, naquele oba-oba, às vezes quando vai acordar, passou os 8 anos e não alcançou nada, né? E você não se deslumbrou com isso. Você viu que ali você já tinha uma certa estabilidade, uma escala, um horário, tudo certinho. Aí você viu que tinha a possibilidade de fazer outras provas tal, e alçar voos aí maiores, né? Aí você estava lá no exército, então você começou a estudar, você ainda estava no exército? Como que foi? No exército eu tive essa ideia de, poxa, preciso estudar para concurso público. Então foi lá no serviço militar obrigatório de 1 ano que eu tive essa ideia, porque eu tinha essa pessoa que era da minha igreja ali como referência. Aí, depois que eu tive essa ideia, eu decidi o quê? Falei, poxa, vou continuar aqui no exército, porque de qualquer forma eu não posso sair antes. Vou continuar tirando meus serviços normais e vou começar lendo alguma coisa aqui, ver alguns vídeos no YouTube para saber como é que as pessoas foram aprovadas. Cheguei até esse colega meu lá da igreja para saber mais sobre como foi a trajetória dele. Igualmente, todos que estão aí na live, com certeza, se estão assistindo aí, é porque querem ter mais informações daquelas pessoas que já foram aprovadas, que passaram por isso. Então fui fazendo isso, fui pegando algumas informações na internet e tal, e foi nascendo aquela vontade. Mas eu só iniciei minha preparação mesmo após o serviço militar obrigatório, quando eu estava saindo do exército ali com 19 anos. E foi nessa época que tava ali o concurso da Polícia Militar, em 2018, o burburinho, já era no final? Calma aí, a princípio, quantos anos você tem? Hoje eu tenho 25 anos. Meu Deus do céu. Faço 26 em julho. E tá na polícia, tem quantos anos? 4 anos. Vai fazer 4 anos. Você vê, moleque, assim. Tu tem um irmão, a gente vai chegar nessa história. Tem um irmão mais novo, que também é policial militar. Ele tem quantos anos? Hoje ele tem 23. 23, né? Tu vai contar a história dele, eu acho que é um assunto bem quente pro atual momento. Que teu irmão começou a estudar com quantos anos? Ele começou com 18, saindo do ensino médio. Com 18 anos. E ele começou a estudar pós-edital? Pós-edital. Pós-edital. E você montou o plano de estudos para ele, não foi? O planejamento dele. Então, a gente está num atual momento aqui que o edital do concurso da Polícia Militar tá aberto, né? Para soldado. E, pô, tem uma galera que a vontade de despertar agora, né? Tem um sonho, tem um desejo de ser policial, principalmente na Polícia Militar do DF, que é uma das polícias mais reconhecidas do Brasil, né? Tanto quanto salário, estrutura, carreira, enfim. A polícia é muito boa. Como o edital tá aberto aqui agora, chega muito na gente, né, Fê? Muito. Pô, eu consigo passar... Dá tempo. Ainda dá tempo de eu começar a estudar agora pro concurso da Polícia Militar, pós-edital. Eu costumo falar, né, Fernandinho? Eu falo, ó, é possível passar pós-edital? Tem um exemplo do seu irmão, né? Certeza. Não é possível? Tu também estudou Tu passou pra... No TJ, não foi? Pós-edital também, não foi? É possível? É provável? Pô, não. Mas se fizer um estudo estratégico, se fizer um estudo correto e se dedicar ali normalmente no estudo correto, é possível passar. Eu queria que você contasse, Fernandinho, como é que foi essa história do seu irmão, que também foi aprovado no mesmo concurso que você, na Polícia Militar, que hoje também é policial militar. Como é que foi isso aí? Irmãos polícia. Pra quem não sabe, Exatamente. só tem um detalhe, não somos gêmeos, tá? Apesar de todo mundo acha que somos gêmeos. Mas enfim, Mas não somos. Ele também tem um irmão que é policial militar, é minha irmã, pra quem não sabe aí. Mas enfim, então, arrocha aí, Fernandinho, como é que é? Então vamos lá, eu tava no serviço militar obrigatório ali, decidi sair para estudar para concurso e vi o concurso da PMDF como uma grande oportunidade. O atrativo inicialmente, com certeza, foram as vagas. Eu tive, naquele primeiro momento ali nas pesquisas que eu fiz no YouTube, eu tive informação de que seriam aproximadamente 2.000 vagas. Lógico que, para quem não conhecia muito de concurso, mesmo não conhecendo muito de concurso, eu já vi aquilo ali como uma grande oportunidade para qualquer pessoa que preenchesse os requisitos previstos ali no edital. Então, o que eu fiz? Pô, selecionei ali o edital para dar uma olhada no concurso anterior, que havia sido de 2013. Então, naquele primeiro momento, eu fui dar uma olhada nas matérias para ver se eu tinha um conhecimento, mesmo que mínimo, em alguma daqueles conteúdos ali. E aí, para surpresa de todos, eu não tive total noção do que vinha naquele edital ali.
nem mesmo das matérias básicas que eram cobradas no ensino médio. Porque eu vi que o conteúdo era diverso do conteúdo ali do ensino médio. Então, naquele primeiro momento, com certeza eu fiquei assustado. Eu falei, poxa, essas matérias aqui eu nunca tive contato. Será que dá tempo? Esse foi o meu primeiro questionamento. E o concurso havia sido anunciado ali 1 ano antes, mais ou menos. Então, eu dei baixa imediatamente do Exército Brasileiro e iniciei os meus estudos imediatamente. Eu iniciei em janeiro de 2017. Só que nessa caminhada, passaram alguns meses e aí a primeira prova que eu fiz, eu lembro, foi em Minas Gerais. Eu fiz a Polícia Militar de Minas. E eu fui aprovado dentro das vagas, foi o meu primeiro concurso que eu fui aprovado. Na época tinha 900 vagas, se eu não me engano, e eu fiquei ali em 400 e pouco. Então fui chamado para o TAF, e dentro das vagas mesmo, porque saíram 900 vagas, não foi cadastro reserva. E eu, poxa, então dá para chegar. Eu abri mão por opção, foi uma escolha pessoal mesmo, eu abri mão de não fazer o TAF, não seguir nas etapas, e continuar estudando para o concurso que eu queria, que era o da PMDF. E aí, naquele primeiro momento ali, que eu tinha feito a prova, eu consegui mapear todo o edital, fazer um estudo devagar, porém... Constante, né? Constante. Isso era quando? Isso já estava ali mais ou menos em abril de 2017. Eu já estava estudando ali há uns 4 meses, quando eu tinha feito a prova. Só que esse estudo que eu fiz, que eu decidi fazer, era um estudo mais extensivo, que durasse o ano de 2017 todo. Eu me preparei montando um estudo assim forte mesmo, com a base, aquelas principais matérias. Então eu dei uma ênfase muito grande naquelas principais matérias que caem em todos os concursos das áreas policiais. E eu montei essa base. Então, praticamente, o ano de 2017 todo, eu fiquei nessa base e pegando muito pouco daquelas matérias que não seria certeza que iria cair. Resultado, no final do ano de 2017, eu havia passado em mais alguns concursos. Eu fiz Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Polícia Civil de Santa Catarina, fiz alguns outros concursos. E teve a aprovação desses aí também? Eu fui aprovado na Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Certo. E aí os outros que saíram, que eu fui aprovado, foi já no início de 2018. Mas o que aconteceu? No final do ano de 2017, já havia um bizu muito forte aí de que o edital sairia em janeiro de 2018. Então eu intensifiquei os estudos, foquei nas matérias base... Da PMDF. Foquei naquelas matérias base e continuei nelas com todo um planejamento ali, que eu já vinha estudando há 1 ano, mais ou menos. E fiquei aguardando sair o edital. Quando o edital saiu, algumas matérias foram retiradas, como informática e outras matérias que teve no último concurso, nesse não veio. E aí só continuei o meu estudo. Como eu já estava estudando para a Polícia Civil do Rio Grande do Sul antes de sair o edital da PMDF, eu mantive esse estudo para a Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Aí foi quando eu fui aprovado lá, fiquei aproximadamente 70 a minha classificação. E faria uma turma de 400, se eu não me engano, a primeira turma. Então fiquei bastante feliz, aquilo lá para mim foi um divisor de águas, porque eu continuei o meu estudo até a PMDF, tendo esse planejamento de que daria certo. E foquei dali de fevereiro, mais ou menos, até a PMDF, só PMDF. Então, só uma questão cronológica. O edital da PM saiu em janeiro. A prova da Polícia Civil do Rio Grande do Sul foi em fevereiro. Final de fevereiro. Então, quando saiu o edital da PMDF, você já estava estudando para a Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Você manteve esses estudos para a Polícia Civil do Rio Grande do Sul e após a prova, você pegou as matérias do novo edital da PMDF e intensificou os estudos para a PMDF, correto? Exatamente. Isso, só pegando esse gancho, isso é muito importante ser dito também, porque tem muita gente que chega pra gente, pô, tem como conciliar tal e tal e tal e tal concurso, dá uma lista ali de 4, 5 concursos, tem como conciliar? E a gente sempre fala, olha, você tem que ter um foco. Qual é o seu foco? E você é um exemplo vivo disso. Cara, você queria muito PMDF, mas você já estava com planejamento e já tinha uma data. Pô, minha prova da Polícia Civil vai ser tal data. Meu foco é esse, meu planejamento era esse, vou fazer minha prova para esse concurso
depois eu foco no outro concurso. Isso é muito importante ser dito, porque as pessoas às vezes querem abraçar o mundo e não conseguem abraçar nada no final das contas. Então tem que ter muito planejamento, tem que saber aonde quer chegar, tem que ter um objetivo, porque senão você se perde no meio do caminho e aí você só vai ter duas soluções. Ou você vai se frustrar ou você vai desistir. Porque você não vai ver resultado em nenhum lugar e aí você vai acabar desistindo ou então você vai ficar frustradíssimo e continuar estudando com aquela frustração. Meu Deus, não é pra mim, eu nunca vou conseguir. Então tem que ter um objetivo. Então, exatamente. O meu objetivo principal, com certeza, era a PMDF por ser o meu estado. Só que no meio do caminho eu vi que sairia Polícia Civil do Rio Grande do Sul e visualizavam uma oportunidade de passar naquele concurso, porque eu já vinha estudando aquelas matérias de direito há um bom tempo, e eu não sairia do foco da PMDF, porque as matérias de direito que cairiam na PMDF também tinha naquele edital, e a parte básica era bem parecida com o último edital da PMDF. Então, assim, deixando bem claro, eu não abandonei o concurso da PMDF e foquei em outro. É como a Fernanda disse aqui, a gente tem que tentar conciliar as matérias comuns, a gente tem que tentar fazer um estudo estratégico para que, no final das contas, a gente seja aprovado nos concursos que estão vindo ali, tudo na mesma época. Como aconteceu ano passado com alguns concursos aqui. Então, assim, eu vi essa oportunidade. Fui fazer a prova do Rio Grande do Sul, imediatamente ali em março eu fiz da Polícia Militar do Tocantins também, fui aprovado lá para oficial e para praça, só que o concurso foi anulado. A gente também conta... Assim, a gente não conta com essas coisas, né? Mas o concurso foi anulado, mas eu fiquei extremamente feliz de ter sido aprovado e sabia que a prova da PMDF seria em maio. Então eu já havia testado o meu conhecimento em várias outras provas que foram próximas. Então... Essa parte pra mim aí, no final das contas, você fez a prova da PMDF e ficou em qual colocação aí? Eu fiquei aprovado em 34º lugar. Caramba! Toma, pega essa. Senhores, carne e osso, passou. Nós vamos chegar nisso, então, pra ninguém falar que foi sorte, ou que você é um gênio, ou que você é diferente. Você mesmo comentou que lá no começo dos seus estudos, Fernandinho, você foi buscar conhecimento, né? Entender como é que estuda. Num primeiro momento, hoje eu vou te fazer uma pergunta aqui, ó. Vamos lá, pra galera entender. Hoje, pra você, Fernando, se chegar assim uma prova hoje, daqui pra frente, que te chama a atenção, sei lá, qualquer outro concurso, Delta, oficial que seja, enfim, e você fala, pô, vou me planejar para esse estudo. Hoje, flui muito fácil na sua mente um planejamento de estudos, né? Você não bater cabeça em algumas técnicas de estudos. Ah, vou pegar tal matéria, vou fechar ela inteira para depois eu avançar para outra matéria. Não, vou conciliar vários concursos. Hoje isso para você nem passa na cabeça, né? Você consegue ter um planejamento muito mais fácil. Quando você começou, às vezes não era fácil assim, né? Você com certeza teve que buscar conhecimento, teve que pegar bizu com a galera que já tinha chegado lá para saber que tem como você otimizar esse tempo, encurtar esse tempo e poder alcançar lá. Fala aí como é que foi no começo aí, Fernandinho, dos estudos. Quero saber ali na hora de papirar, você teve essa confusão ou você primeiro buscou conhecimento, se organizou e depois sentou para estudar? Vamos lá, já que o assunto é estratégia de estudo, inicialmente eu me via totalmente perdido. Eu, começando os estudos ali, o bizu que eu tinha era aquele do YouTube, de algumas pessoas que faziam vídeo falando como estudar, mas era tudo muito genérico para mim. Eu não conseguia ter um direcionamento correto, que é o que vocês fazem hoje com a mentoria de vocês. Vocês conseguem direcionar uma pessoa que está vindo totalmente perdida. O que vocês fazem é montar um planejamento para essa pessoa para que ela não comece de maneira errada. Eu, mesmo tendo muito tempo para até ser aprovado na PMDF, eu ainda bati muito cabeça ali no começo. Então, assim, nos primeiros meses, eu estudava... Eu fiz algo certo, mas sem saber. Eu peguei muita lei seca no começo. Então, eu ia direto na lei seca. Só que eu tive um problema de não conseguir entender muitas das palavras que eu estava lendo de cara. Mas eu tinha uma facilidade de memorizar as coisas. Então, mesmo não entendendo, eu memorizava o que estava sendo lido. Então, nesse primeiro momento aí do estudo, bati muito cabeça, eu não conseguia colocar minhas metas para serem atingidas assim, conciliando questões com lei seca, com doutrina ali de determinados assuntos.
Aí depois desse período que eu fui amadurecendo, tendo contato com outras pessoas que já estudavam, eu fui analisando algumas coisas e colocando no papel aquilo que era mais importante para mim. E como eu conseguia absorver todo o conteúdo. Eu era um pouco diferente da maioria das pessoas. Eu sempre gostei muito de videoaula. Então as pessoas já, até aprovados, vinham em mim e falavam assim, pô, mas videoaula você perde muito tempo, que não sei o quê. E para mim, era justamente o contrário. Eu não conseguia ficar horas lendo um PDF, por exemplo, de um curso que tinha na época. Eu já optava por um curso que tinha videoaula, que na época era o Gran Curso. Até hoje eu utilizo essa plataforma. Só um relato aqui, ó, de curiosidade para os senhores. Já lá no batalhão, a gente serve juntos, aqui no batalhão de choque da PM, hoje estamos no Patamo. E quando a gente estava lá às vezes de serviço, tinha um horário de estudos, o Fernandinho estava lá estudando, às vezes eu sentava lá do lado do Fernandinho para estudar lá. Às vezes eu olhava pro Fernandinho, o Fernandinho tava assim, ó, com o notebook aberto, a videoaula torando, eu olhava, não via caderno, não via nada. E eu falava, caraca, esse moleque é QBU, velho, é maluco. Aí depois eu falava, Fernandinho, tu tava estudando ali e tal? Ele, não, moleque, é porque eu sou videoaula. Falei, você não anota muita coisa? Não anoto não, só tô dando uma papirada aqui só de manutenção. Falava, isso é muito importante, até os nossos alunos, a gente sempre fala que os estudos, a forma de estudar, ela não é engessada. Não é. É tudo, a gente tem um padrão, olha, o padrão é esse. Testa, vai funcionar. Pode ser que funcione muito bem para você, dessa forma. Se funciona, mete bronca, vai até o final. Se não funciona, beleza, a gente vai, dar uma ajustada, porque cada um é cada um. Eu sou o contrário a você, sou totalmente o contrário. Eu gosto de ler, eu gosto de PDF, porque senão se eu tô assistindo videoaula, eu me distraio, passo um mosquito, eu já quero ver o mosquito, e aí eu tenho que voltar à aula, porque eu já perdi o que o professor falou. Agora, se eu estiver lendo, eu tô focada naquilo, então eu tenho que prestar atenção, não me distraio com o externo. Então, isso é importante ser dito, porque tem um padrão, mas a gente adapta conforme o aluno se sente melhor assim, se sente melhor assado. O importante é estudar, o importante é não parar. E aí é isso, é sempre dialogar, conversar para a gente ir adaptando uma coisa ou outra. Isso é muito importante ser dito também. Aproveitando isso que a Fernanda falou, nesse contato com as videoaulas ali que eu tinha, como eu sabia que o edital demoraria um pouco para sair, eu tinha tempo, eu elaborava resumos das videoaulas. Perdia, sim, não vou dizer perdia, mas eu gastava muito tempo montando o meu material de resumo. E aí, posteriormente, no momento das revisões, eu voltava e lia aqueles resumos que eu mesmo tinha feito à mão. O que acontece? Com o passar do tempo, eu vi que eu perdia bastante tempo, mas, assim, eu visualizei isso lá na frente e vi também que a plataforma do Gran Curso, ela começou a colocar degravações da aula, que antigamente era um pouco pobre, assim, de conhecimento, de escrita, tinha muita pouca coisa ali, e que depois eles deram uma melhorada. Então, o que eu falei? Poxa, eu preciso otimizar o meu tempo. Eu vou assistir a videoaula, e aí, num outro momento, quando eu estiver fazendo a revisão, eu pego a degravação das aulas, que é o que eu fazia à mão, e reviso. Eu gasto o meu tempo revisando o conteúdo e não montando o material que eu vou ler depois. Então, nesse momento do estudo ali, eu comecei a ver algumas coisas. Mas é como a Fernanda disse, não existe um método próprio, não existe nada engessado. No mundo dos concursos, eu vejo que há alguns princípios. E a gente tem que obedecer. Com certeza, vocês passam isso na mentoria. Algumas coisas são unânimes entre os aprovados, como revisão, como questões, essas coisas assim, embora alguns não gostem de questões, de resolver blocos de questões, algo nesse sentido, eles em algum momento eles são testados, tanto com simulados, como com questões, sei lá, comentadas na hora que tem no material, nos livros tem também. Então, assim, algumas coisas são padrão para todo mundo. E é isso que eu observava. Falava, cara, no estudo em si aqui a gente não tem tanta... Não existe uma fórmula aqui genérica para todo mundo, mas eu preciso observar alguns princípios de quem já passou. E aí eu começava a observar, sempre fui muito observador ali de verificar o que os aprovados tinham de diferente daqueles que não haviam sido aprovados ainda.
Então é isso. Eu acredito que o estudo, ele é feito disso, de princípios. Exatamente. Eu vou pegar mais um gancho, né? Que tô pegando vários ganchos do que você tá falando, sobre esse negócio de produzir resumos, né? Inclusive, na nossa consultoria, a gente já disponibiliza resumos pré-prontos, que eu digo, né? Justamente para otimizar o tempo. Como você falou, a gente perde ou a gente gasta muito tempo fazendo os nossos próprios resumos. E aí, a gente já disponibiliza os resumos pré-prontos, por quê? Porque você tá ali assistindo sua videoaula, ou você tá ali lendo seu PDF, você tá ali com o seu resumo do lado, já pré-pronto. Pô, o professor falou isso. Ah, tem aqui, ó, deixa eu já colocar um asteriscozinho aqui, que isso aqui é muito importante, o professor já ressaltou. Pô, não tem isso aqui que o professor falou, acho que, ó, vou acrescentar. Já acrescenta ali na hora com o seu resumo do seu lado. Cara, você otimiza muito o seu tempo, os seus estudos. E outra, aí tem gente que fala, que tem aquela seguinte fala, ah, não, mas eu só aprendo escrevendo. Cara, você vai ler tanto aquele seu resumo, você vai ler, reler, cara, que você vai decorar, que vai fixar na sua mente. Então, são regrinhas que as pessoas colocam, não, só funciona desse jeito, só funciona daquele jeito, que às vezes as pessoas ficam empacadas nos estudos. Cara, tem que abrir a mente. Pô, funcionou comigo. Eu passei na PRF, eu não fiz resumo nenhum, mas eu peguei todos os resumos pré-prontos. E os meus papeizinhos estavam marrom já, sujo, amassado, de tanto que eu via, revia. E aí, cara, eu já sabia onde é que tava. Pô, tá lá em cima tá lá na página tal, em cima, tá no rodapé, já sei a cor tal. Então, cara, é otimizando os estudos, é isso que você falou. Mas é o que o Fernandinho falou. São princípios. Todo mundo a gente confia nos princípios, né? A gente até aprende na faculdade de Direito que princípios são regras imutáveis que decorrem do tempo e tal. Então é isso, o princípio, o quê? Revisão. Revisão é o princípio do concurseiro. O concurseiro que estuda e não revisa, pô, ele tá quebrando um princípio absoluto. É o cara que não faz questões, em regra é um princípio. Você vai fazer o que no dia da prova? Questões. Então você tá treinando. Então é necessário questões. O estudo da teoria em regra, em alguns momentos é válido. Aí tem os princípios que você deve seguir. E cada ser tem suas particularidades, pô. Você seguir os princípios, para você a videoaula ali, às vezes, no nível que você estava, que eu acompanhei já no batalhão, você já estuda há muito tempo, então você já tinha seu jeito ali de ver a videoaula, às vezes sem muita anotação você conseguia fixar. É o seu jeito, mas você não deixou os princípios. A galera que vai começar com a gente fala isso, tem uns princípios. Pô, a gente, em regra, aposta ali no PDF, que otimiza o tempo e tal. Não, mas eu não sou bom, eu fixo melhor com a videoaula. Pô, então vamos, é seu jeito, mas não deixe de quebrar os princípios, o quê? Que é a revisão. Não quebre os princípios, não deixe de quebrar, não. Não quebre os princípios, pô. Que são esses que você falou. Agora, beleza. Você começou os estudos no melhor dos mundos, que é aquele 1 ano antes do edital, igual você falou ali, você fez um planejamento extenso, devagar, para você ver todo o edital, para você fechar em um longo tempo. É o melhor dos mundos. Inclusive, ano passado, eu tava olhando aqui os stories que eu postei ano passado, e eu sempre falo, amanhã você vai desejar ter começado hoje. E eu postei assim que publicou a autorização do concurso da PMDF. Eu coloquei lá a autorização e escrevi embaixo, amanhã você vai desejar ter começado hoje. O melhor dos mundos, ter começado a estudar há 1 ano. Foi excelente. Mas você tem um outro exemplo dentro de casa, que é o seu irmão, que a gente comentou no início desse podcast. É o V. Fernandes? V. Fernandes. Que ele já começou em outro momento, que é o momento onde muita gente está procurando a gente. Foi no pós-edital. E aí eu queria que você falasse justamente, a estratégia é diferente, o que tem que ser feito de diferente, o que tem que ser mantido, o que você tem para falar para esse pessoal que está começando no pós-edital, em um outro cenário. Para quem não conhece essa história, eu vou contar aqui rapidamente. Eu já vinha estudando há 1 ano, então eu já tinha assim, uma certa tranquilidade se o edital fosse publicado. Eu tinha noção de que o estudo seria diferenciado pós-edital, de acordo com a estratégia que eu vinha seguindo. Meu irmão, ele saiu do ensino médio em 2017, final de 2017, dezembro. E a publicação do edital foi próximo do dia 20 de janeiro. Então ele teve 1 mês ali, ficou tranquilo, tirou as férias dele. Só que eu vinha falando para ele, vamos estudar para PMDF, eu acredito que dá, porque você está saindo assim, do ensino médio, algumas matérias estão frescas na sua cabeça.
eu te passo um planejamento para você conseguir pegar as matérias de direito. Eu já estou há um tempo estudando, vamos estudar. Ele, inicialmente, ele recusou a proposta e falou que não estudaria porque não daria tempo. O edital estaria sendo publicado em breve. Eu insisti nisso, falei para ele, vamos estudar que vai dar certo. Se você mantiver um ritmo de estudo até o dia da prova, você consegue, com certeza, ser aprovado. E fui muito positivo. Ele pegou aquele conselho que eu dei para ele e ele falou, tá, monta o planejamento. Eu gastei aproximadamente uma semana para montar, isso pós-edital. O edital havia sido publicado em uma semana, próximo do dia 20, não me recordo a data exatamente, mas que eu montei um planejamento para ele, gastei ali uns 7 dias para montar e ele iniciou esse planejamento. Pegando aqui a pergunta da Fernanda, eu acredito que algumas coisas, sim, devem ser alteradas com a publicação do edital. E uma delas é que é impossível você matar um edital todo com qualidade, nesse período de tempo pós-edital. Então, o que eu fiz foi selecionar os principais tópicos de cada matéria que eu já vinha estudando há algum tempo e eu já tinha esse conhecimento de quais eram os tópicos mais cobrados. Então eu falei, poxa, preciso montar um planejamento para ele com os principais tópicos do edital e que provavelmente estarão na prova. Aquelas matérias que eram base para outras, eu coloquei elas em primeiro plano. Coloquei elas como matérias que deveriam ser estudadas para que ele tivesse o conhecimento das outras. Então, assim, não adiantou eu só falar para ele e ele ter a ideia de estudar para o concurso. Para que ele pudesse ser aprovado com o edital já sendo publicado. E é o que vocês passam na mentoria de vocês. Aquela parte ali de estudo express, né, pós-edital, são fundamentais, porque o aluno que chega hoje, ele não tem noção dos tópicos que são mais cobrados. E o cara que quer começar o estudo, ou a menina que quer começar o estudo ali pós-edital, ele acha que não dá tempo, por quê? Porque ele vê pessoas estudando há muito tempo e que talvez nunca são aprovadas. Mas que com estudo direcionado, com estudo mais atento aos tópicos mais importantes do edital, com certeza é fundamental. Resultado, eu montei esse planejamento, ele se debruçou ali sobre esse planejamento horas. Com certeza ele estudava muito mais de 6, 7 horas líquidas por dia. Era aproximadamente isso. E ele estudava todos os dias. E no final das contas ele fez a prova. E ele tirou, se eu não me engano, 47 ou foi 48 pontos. Que foi... depois somou a redação ali, ele ficou pro CFP7. Mas que a nota dele, se da redação tivesse sido um pouco maior, ele teria entrado na primeira turma, tranquilo. Porque ele ficou ali muito pouco assim de ser chamado na primeira turma. Então, assim, meu irmão é um exemplo daquelas pessoas que foram aprovadas com estudo pós-edital e que serve de incentivo para as outras pessoas que estão chegando agora, chegando para vocês da mentoria e perguntando se é possível ou se não é possível ser aprovado depois que o edital foi publicado, com esse estudo pós-edital. Então, com certeza é. Posso falar, Fernandinho? É engraçado, para você passar no concurso são vários fatores, né? Mas, obviamente, tem uns que contribuem mais e uns menos, né? E um dos principais é estudar, papirar. Você tem que sentar a bundinha na cadeira e estudar. Não tem como, ninguém vai te passar uma fórmula mágica que sem estudar você não passa. Mas você consegue otimizar. E um dos principais é a estratégia, né? Você ter a estratégia de estudo, saber o que estudar e como estudar, né? Isso também. E uma coisa que você falou, que às vezes no começo seu irmão não viu. E eu também, quando eu comecei a estudar, eu também não tinha. Que é a porra da confiança, né? Às vezes ali você fala, não vai dar certo. Não sei, tem tanta gente estudando. Bicho, acredita no plano que você quer, meu irmão. A galera que tá assistindo aqui, 90% é quem quer ser concurseiro, quer ser polícia, quer passar no concurso. Mas às vezes a própria pessoa não acredita, né? E uma outra coisa que eu falo. Bicho, se você pegar o bizu com alguém que você confia... Pô, teu irmão, no caso, teu irmão confiou em você. Se você pegar uma consultoria, uma mentoria que seja, se você foi lá no mercado, pesquisou, eu escolhi essa consultoria. Se foi a nossa, bicho, confia no plano, pô. Confia. Os caras que estão te direcionando, ele tem conhecimento.
Se ele tem conhecimento, ele já trilhou esse caminho. Ele já está ali há um tempo. Então, confia, faça a sua parte. Eu costumo falar assim para os alunos. Bicho, faça a sua parte. Qual que é a sua parte? É a paciência, é a dedicação, é a constância, a disciplina. É tudo questões subjetivas, mas que depende só do aluno. A outra parte, que é o bloco, é o que? A estratégia de estudos, metodologia de estudos, o simulado, o caderno de questões. Tudo isso a gente vai oferecer para vocês. Agora, se não combinar os dois, é muito difícil dar certo. Então, quando você pegar um plano que seja, no caso aí, você foi o mentor do seu irmão, e tem um exemplo que deu certo. Bicho, confia no plano. Trilha a sua obrigação. Trilhou? Chegou lá no final, aí você vê o resultado. Aí você fala, ó, valeu a pena? Pô, valeu, ainda bem que eu segui. Pô, não valeu, não valeu. Aí você critica ou não. Mas primeiro faça a sua parte. Esse é um exemplo do meu irmão que foi em 2018. Mas eu tenho um exemplo recente de alguém que estudou pós-edital com um direcionamento correto. Eu montei também um planejamento para uma amiga que já vinha estudando para alguns concursos. Ela batia na trave ali, então ela tinha uma certa base, mas ela não estava encontrando ali aquela linha tênue mesmo entre ser aprovado e ser reprovado ali por causa de duas questões. Ela estava batendo na trave em alguns concursos, e um que ela tinha feito recentemente foi o da Polícia Penal do DF. E esse concurso ela tirou 92 pontos líquidos e não foi aprovada por causa das questões da parte básica. Então, assim, ela se frustrou um pouco com isso e tudo, mas eu falei, cara, você não pode desanimar. Qual que é o próximo concurso que tem? Ah, é agente da Polícia Civil do Goiás. Eu queria esse cargo. E aí eu falei, não, vamos montar uma estratégia aqui e a gente vai pegar vou montar um planejamento para você, você vai pegar esse planejamento, você vai seguir certinho, vai me mandar o feedback do que você está fazendo, quantidade de acerto em questões, o que vocês fazem na mentoria de vocês. E aí auxiliei ela dessa forma. Resultado, a gente ficou basicamente todo o edital com esse planejamento, ela seguia certinho, me mandava o feedback. Raras vezes ela falhava, e quando ela falhava no outro dia ela recompensava. Então, assim, o estudo foi feito de forma bem sistemática e um estudo, assim, com foco total na Polícia Civil do Goiás. No final das contas, amanhã acho que sai a nota da redação, mas na prova objetiva ela ficou entre os 100. Caraca. Então, assim, um estudo pós-edital que foi agora. Isso. Ela precisava fazer uma adaptação naquele estudo dela. E é coisa que às vezes a gente não tem esse feeling para fazer. Uma pessoa de fora precisa olhar os seus defeitos, precisa olhar quais são os seus erros no seu estudo e te direcionar. Fala, cara, tenta isso aqui, porque são princípios, é como vocês disseram. São princípios, a gente precisa observar esses princípios e seguir trilhando o caminho ali até a aprovação. Então... Eu vou pegar mais um gancho do que você acabou de dizer. Você falou justamente que uma pessoa de fora pega os estudos, dá uma olhada, vê o que tem que mudar ou não. E justamente a gente também concorda com isso. A gente na consultoria Irmãos Polícia, a gente acha isso que tem que ser feito, e justamente por isso que a gente criou a nossa sessão estratégica. Porque tem muitos alunos que chegam querendo nosso acompanhamento individual, e aí a gente criou a sessão estratégica, que é o quê? Vai ter uma pessoa da nossa equipe que vai fazer uma chamada com o aluno vai dizer, o aluno em potencial, né, que ainda não é nosso aluno, vai dizer, vai narrar o que está fazendo nos estudos, e aí a gente vai dar um diagnóstico, justamente, dar um diagnóstico dos estudos dele. Olha, tá certo isso, tá errado aquilo, a gente acha que você pode seguir por esse caminho, ou esse, então a gente entrega um diagnóstico dos estudos para o aluno, porque muita gente está perdida. Enfim, era só para pegar esse gancho aí do que você falou. Exatamente o que você fez com a sua colega lá, que foi aprovada. Já dá para ele entrar na consultoria também. A gente ser um guia. A gente já vai captar você aí para trabalhar com a gente. Esse moleque é um monstro. Esse estudo que ela fez foi, com certeza, forte. Ela não teve muito tempo assim para pensar em outras coisas, então ela se debruçou mesmo naquele planejamento seguiu o plano que eu tinha feito ali para ela, e ela foi aprovada aí entre os primeiros colocados aí do concurso da Polícia Civil do Goiás, que foi recentemente agora. Amanhã acho que sai até o resultado da redação. E, cara, fiquei muito feliz.
de ver aquilo ali acontecendo, porque como vocês são mentores, você acaba vendo que talvez um pouco mais de conhecimento que você tenha tido a respeito desses assuntos de estratégia fez com que alguém fosse aprovado. Então isso é muito gratificante para todos nós que tenha ajudado alguém dessa forma. Então assim, o concurso da PMDF, ele foi em 2018, agora que o edital foi publicado em 2023, foi publicado, com praticamente as mesmas matérias do último concurso. Isso foi bacana também. Então, assim, o estudo hoje ele tem que ser feito dessa forma, depois que o edital foi publicado. Acredito que os estudantes aí tenham que focar nos principais tópicos, se eu fosse dar um conselho, que eles foquem nos principais tópicos, e que isso não é fácil de saber para quem está chegando agora no mundo dos concursos. Então, para isso que existe uma mentoria, para isso que existe um direcionamento correto, feito por aqueles que já foram aprovados. Não pense que está gastando dinheiro, que está... Cara, mas eu vou pagar 3 mil numa consultoria, eu vou pagar 10 mil no material. Pague, se for necessário, pague. Não vai te fazer falta lá na frente, porque a gente já vai pegar essa ancoragem aí, 10 mil. Isso não vai ser... Assim, não é algo que vai te atrasar. Com certeza, um direcionamento correto vai te colocar dentro do concurso ou te tirar. É um investimento, né? Beleza. É lindo a trajetória, né? Você falando que você estudou e foi aprovado, seu irmão estudou e foi aprovado. É lindo, maravilhoso. Mas, no meio dos nossos estudos, querendo ou não, a gente dá aquela desanimada. Tem hora que você não tá com aquele gás todo, com aquela motivação toda. Tem hora que baixa a moral, você dá uma desacelerada. Isso aconteceu com você também ou você é um extraterrestre e isso não aconteceu com você? Não, nada de diferente de ninguém. Eu também tive os meus momentos de frustração dentro do estudo. Nesses primeiros momentos de estudo ali, a gente começa num gás total, né? Coloca todos os esforços. Eu vou estudar 10 horas por dia, eu vou estudar 12 horas por dia, líquidas. E, assim, você até exclui algumas coisas da sua vida pensando em ter uma aprovação da melhor forma possível. Eu quero ser aprovado entre os primeiros colocados. Ou não, talvez a pessoa seja um pouco mais humilde. Não, eu só quero estar dentro dos que vão para a redação. Então, assim, eu tive os meus momentos de frustração quando eu não conseguia cumprir a minha meta do dia. Eu ficava extremamente abalado, porque se eu não cumpria aquele dia, no outro dia ia ficar o dobro e sucessivamente. Além disso, quando eu fazia provas e não era aprovado, eu contei muito das minhas aprovações, mas eu já tive muitas reprovações, inclusive depois de aprovações. Algumas provas que eu fazia, que talvez tinha algumas outras matérias diferentes, que eu tinha um pouco mais de dificuldade, como as matérias de exatas, essas matérias assim, eu fazia a prova, talvez ficava por 2, 3 pontos do corte, por causa daquelas matérias que eu tinha muita dificuldade. Exemplo, informática. Nesses concursos de Polícia Civil que eu fazia, caía informática. Da Polícia Civil de Santa Catarina foi um exemplo. Eu fui fazer uma prova que informática me tirou do concurso. Então, assim, se eu tivesse abalado de fato e falado, encerrei aqui, não é para mim, eu não teria sido aprovado nesses outros concursos. E depois dessa prova... Foi a de fevereiro, né? Que foi a da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, e eu fui aprovado. Então, assim, mostrando para vocês que a gente vai encontrar diversas frustrações no meio do caminho, mas que se a gente não mantiver um padrão de estudo e tentar blindar a nossa mente, não vai dar certo. A gente tem que ter um sonho e esse sonho tem que ser alcançado. Concordo plenamente com o que você falou. E, dá para te utilizar de exemplos aqui em todos os ramos do concurso, do concurseiro, que dá para te utilizar de tudo quanto é forma. Para você ver, você iniciou os estudos com foco na PM. E durante a jornada, a trajetória, você teve outras aprovações. Então tem uma galera, por exemplo, um exemplo mais recente, principalmente aqui no DF e em torno. Nós tivemos a prova da PPDF, a prova da PMGO, tem a prova Polícia agora... Civil, PCGO. PCGO, vai ter a Polícia Penal do Goiás, enfim. Então, às vezes, alguns concurseiros aqui focaram em algum desses concursos. Fez a prova, de repente bateu na trave, desisti, não é pra mim. Aí, às vezes, não continua e perdeu outra prova. Ou, meu foco era a Polícia Civil do Goiás, mas fiz a prova da
PPDF aqui, passei. Ou vai fazer a PMDF e vai passar. Eu acho que a maior diferença, bicho, eu falo por mim. Eu falo por mim, porque hoje eu sou policial militar do DF, tenho aprovação num concurso, bastante concorrido, enfim. Pô, se eu conseguir, mano, qualquer um consegue, velho. Se não tem ninguém especial, é só não parar, velho. É só não parar. Estudou, você já deu vários exemplos aqui, vários. Estudou, bateu na trave, ajusta ali alguma coisa, pega um bizu com alguém de confiança, com alguém ali que você confia, pede para dar uma analisada na sua metodologia de estudos, vai buscar uma ajuda para ali fazer aqueles detalhes, aqueles ajuste fino nos seus estudos, que vai dar certo, não tem ninguém especial, pô. Não, né? Ou quem... Alecrim dourado. Tem alguém assim que fala assim, não, é só o cara iluminado que passa em concurso? Não, pô. Entendeu? É o cara que é consistente, o cara que é constante, que é disciplinado, que não desiste. Em regra são esses. Aí só vai mudar ali o lapso temporal, né? O cara que vai demorar um pouco mais ou um pouco menos para ter essa sensação de ser policial militar, a melhor profissão do mundo. Não é, Fernandinho? Não é? E eu falo com muito orgulho também. É uma profissão brilhante, não tenho dúvidas disso. Só que assim, pode ser que alguém esteja assistindo aqui hoje também que faça um concurso da área policial por oportunidade de vagas. E eu também entendo perfeitamente. Recentemente eu fui aprovado no concurso do TJ, da FT, que foi agora em 2022. E assim, também estudando pós-edital. Por quê que eu estou dizendo isso? Na época eu vinha de um estudo ali para delegado e vi uma grande oportunidade de fazer o concurso do TJ, porque o concurso de analista era para quem era formado em Direito. E assim, em vez de sair do meu estado, talvez fosse uma oportunidade de ficar aqui por mais um período. E aí quando o edital foi publicado, eu fui dar uma olhada nas matérias, algumas matérias que eu não estudava, mesmo tendo feito a faculdade, tinha base zero, que era Direito Civil, Processo Civil e Regimento Interno do TJ, e outras matérias ali que tinha um peso secundário. O que eu fiz? Eu montei novamente um planejamento, isso é primordial, a gente tem que ter um planejamento de algo. Se você não montar um planejamento, alguém vai montar para você, mas que a gente tem que ter algo para seguir, um norte. Então, assim, o meu estudo ele foi pós-edital, para o concurso do TJ. Fiz a prova de técnico de analista, fui aprovado nas duas, mas, assim, tive um direcionamento para a prova de analista. E o que eu quero dizer com isso? Os concursos da área de tribunal, com certeza, se a gente comparar com os concursos da área policial, nós vamos ver que esses editais eles têm menos vaga, que o público é diferenciado em outro sentido, que o foco das pessoas são diversos. Outro perfil, né? Outro perfil. Porém, eu queria ser aprovado também, era algo meu, pessoal, eu queria ser aprovado também em um concurso que não fosse da área policial. Não era por vaidade, por nada, mas eu queria ter uma experiência diferente. E aí, nesse tempo que eu me dediquei ali, eu me dediquei muito mesmo para esse concurso, já era policial, então assim, foi recente. E eu digo para vocês, mesmo que estejam estudando por oportunidade, não deixem de focar no sonho de vocês. O sonho de vocês é muito importante para te dar o gás diário. É o que você precisa ali todos os dias para continuar estudando. Eu sei que a disciplina vai superar sempre a motivação, porque motivação nem sempre a gente vai ter. E o que vai te manter de pé ali, estudando para o concurso, vai ser a disciplina. Exatamente, né, Fernandinho? E outra, essa resistência primária aí de manter os estudos, de ter a disciplina, ela é muito forte no começo dos estudos, né? A Fernanda comentou ali mais cedo, se você teve algum momento de desânimo tal, que tava de sacão, obviamente tem. Mas quando você quebra aquela resistência do estudo, você tá ali, de você começar a formar sua disciplina, você começar a formar sua rotina, quando os estudos estiverem integrados no seu dia a dia, no dia a dia das pessoas que estão no seu meio, quando aquilo integra, bicho, você sente falta de estudar. Tô mentindo, Fernandes? Não é? Tô mentindo, Fê? Então, quando você começa a estudar e não desiste no começo, quando você persiste, não, tá difícil, mano, eu estudei hoje aqui 4, 5 horas e que merda, eu tô com a sensação de não ter aprendido nada. Aí vai pro outro dia, você fala, caracas, aí passa uma semana, 2, um mês, sei lá, 40 dias, 50 dias, quando você vê,
aquilo virou rotina. Você já, quando você abrir o olho, você já tá na biblioteca, ou você já tá no seu quarto ali estudando, já virou coisa sua. Então, se faltar aquilo, você sente a falta, né? Se você tirar aquilo do seu dia, você fala, caracas, bicho, hoje é domingo, eu queria estar papirando, eu queria, sei lá, estar fazendo questões. Você sente falta. Então a galera tem que entender isso. Eu escuto muito, muito. Ah, estudar é uma merda, estudar é muito foda. E realmente, não é pra qualquer um estudar. Mas depois que você pega as manhas, depois que você pegou a rotina, sente falta, né, Fernandinho? Exatamente. Eu, recentemente, depois que eu fiz algumas provas, eu decidi parar por um período. Até porque eu vou entrar num curso de formação também e que aí meu foco é outro no momento. E nesse período em que eu decidi parar de estudar, cara, tá sendo para mim muito difícil, porque é uma rotina que você tinha ali todos os dias, embora, como você disse, nunca foi fácil. A gente tem uma certa rotina de estudo, você acorda cedo, você já pensa que você tem um objetivo e que esse objetivo precisa ser alcançado. E para ser alcançado, você tem que cumprir aquela meta do dia. Então, assim, no dia a dia, aquilo ali vai ficando muito difícil. Você já não consegue mais largar. E aí você só vai largar quando parar. Quando conseguir ser aprovado. Só vamos contextualizar a galera aí, que você falou que vai entrar num curso de formação agora. Pega uma lista aí já das aprovações do Fernandinho. Eu vou ajudar com os meus dedos aqui. Esse aí tem mais os meus. Só contextualiza o pessoal aí qual é o curso de formação que você vai começar agora. Eu fiz o concurso da Polícia Militar do Goiás agora. Apenas mais um. Ele fez que foi o concurso de oficial. Esse concurso também foi um... Assim, a gente sabe que o que mais conta no mundo dos concursos é a bagagem. O Paulão tá de prova aí para dizer pra galera que, assim, a bagagem ela conta muito. Foram anos estudando, não vou negar isso. Eu iniciei meus estudos lá, como eu disse, em 2017. E aí fiz um curso de formação em 2019, que era o da PM. E em começo de 2020 eu fiz um curso de operações de choque com o James aqui. E assim, após isso eu verifiquei também que era uma área muito boa, a carreira militar ela é excelente. E aí fui fazendo várias provas depois disso. Tinha como foco passar no concurso de delegado, mas eu faria alguns cursos de formação de oficiais, que eram de alguns estados. E aí um deles era o do Goiás. Essa prova veio 1 mês ou 2 meses depois do TJ. Eu fiz e fui aprovado também. Estou na primeira turma lá. Acredito que seja uma turma única, mas é o curso de formação que eu vou fazer agora, que é o curso de formação de oficiais do Goiás. Carreira excelente. É uma polícia militar, assim... de tradição. Respeitadíssima no Brasil inteiro. Assim, fiquei muito feliz de ter sido aprovado. Provavelmente não vou continuar os meus estudos para delegado, porque, assim, num primeiro momento agora eu tô focado nesse curso de formação e que, para mim, vai ser... Serão 2 anos de curso de formação? Lá são 2 anos de curso de formação. Isso, e também só para contextualizar, você fez outras provas de Delta, passou em primeira, segunda fase de algumas também, né? Do Paraná, salvo engano, Fernandinho? Paraná e Minas. Paraná e Minas, para Delta, delegado, né? Da Polícia Civil. Então é um moleque aí, ó, com 25 anos de idade, já, coleciona aprovações. Vai ganhar aí no final do vídeo aí, ou da live. Quem tiver anotado aí, do podcast, tiver anotado aí quem conseguir a quantidade de aprovações, vai ganhar um prêmio. Um joinha. Vai ganhar um FO positivo, FO mental positivo. Um FO neutro. Beleza, estudou só vamos falar agora um pouquinho das outras fases, né? Porque muita gente também tá estudando para as carreiras policiais, mas tá com a pancinha que não deixa quase chegar perto da mesa de estudos. Como que era a sua preparação aí para um possível TAF, que é a outra fase do concurso, que também é muito importante, muita gente negligencia. Você já tinha uma vida de treino? Como é que era? Afinal de contas, você era do Exército também, né? Vou fazer uma introdução aqui. Aqui tá um corredor nato, todo dia, Fernandinho, você faz um treino de corrida, não faz? Ou assim, dia assim, em regra, mas diariamente tá aqui um corredor, tem técnicas de estudo, até pra correr ele aplica as técnicas de corrida, preparação. Meu irmão, esse moleque aqui é sinistro. Filho. Vai, conte aí.
estudava e, pra mim, o momento de distração era o momento que eu tava treinando. Caramba, eu fazia exatamente a mesma coisa. Eu não tinha, assim, não tinha tempo e nem dinheiro pra fazer outras coisas que talvez são bacanas também e que algumas pessoas fazem. Mas assim, o meu estudo ele era basicamente iniciado na parte da manhã. Eu também estudava à tarde ali, quando dava ia até a noite. Só que depois disso eu fazia um treino. Fazia um treino de corrida, um treino assim que continha as principais atividades de um TAF. Uhum. Então assim, abdominal, sempre estava fazendo abdominal, mesmo antes de surgir um edital. Era o que eu fazia porque eu não queria passar numa prova objetiva e ser reprovado numa fase dessa, que tem a mesma importância da prova objetiva. Então, assim, eu achava que dava para fazer tudo ao mesmo tempo, colocando ali um tempo destinado para o estudo e depois fazendo um treino de atividade física. E para surpresa de todos, o edital que foi publicado agora, ele está muito mais pesado do que aquele que eu fiz na época. 2018. Na época era 2.400 a corrida, hoje é 2.600. Então, assim, eu que corro há bastante tempo, eu sei da dificuldade de correr 200 metros a mais no mesmo tempo. Então, assim, eu já coloco também isso para vocês, que eu tive diversos amigos que foram reprovados nessas fases, psicotécnico, TAF e outras fases aí, e assim, redação. Então, assim, nenhuma fase ela pode ser negligenciada. Todas as fases elas devem ter o mesmo grau de importância que a prova objetiva. Então, assim, conciliem o tempo de estudo com atividade física e com certeza serão aprovados. A título de exemplo, esse TAF, ele veio puxado, mas ele é perfeitamente possível de ser alcançado. E também não façam isso de entrar na polícia e largar a atividade física e começar a fazer outras coisas ali, porque não vai ser mais cobrado e tal. A atividade exige, a gente sabe, quem viveu na pele ali os atentados ali do dia 8 agora de janeiro, sabe que a atividade física conta muito, que a gente tem que estar sempre bem fisicamente e em todos os aspectos. Padrão, excelente. E é exatamente isso que eu sempre falo para os alunos, que igual você falou, eu fazia os exercícios focados no que poderia vir, né, no TAF. Eu falo também para os alunos o seguinte, gente, vocês não vão para academia para ficar lá 2, 3 horas para participar de uma competição, para ser um atleta. Cara, é foco. É igual nos estudos para objetiva, você não tem foco, pô, você sabe o que vai ser cobrado. Você não vai estudar, sei lá, direito aeronáutico. Cara, não vai cair. Então, também não fica louco pensando que você tem que ficar 2, 3 horas na academia, que, meu Deus do céu. Gente, é um treino focado ali, 40, 50 minutos, 1 hora no máximo. É o seu momento de descanso dos seus estudos. Então, até nisso também tem que ter estratégia. Se você não tiver estratégia, você vai acabar se perdendo, pode se machucar, pode se lesionar. Tem gente que quer correr todos os dias do mesmo jeito. Cara, tem que ter uma estratégia também para isso, né? Muito importante isso ser dito. Mais alguma coisa que você quer perguntar para ele? Fernandinho, na realidade, eu só reforçar aqui pro meu grande amigo minha admiração, a história dele fala por si, né? O moleque aí no mundo dos concursos, e como pessoa também não tenho o que falar. Como policial também, no mais elevado padrão que tem. Posturado, um moleque vibrador. Então eu te agradeço, Fernandinho. Mais uma vez ter vindo aqui, uma galera aí te observa, você vai servir de inspiração, de direcionamento para uma galera que tá vendo. E se quiser deixar uma palavra aí para quem... Ou quer falar mais alguma coisa? Calma aí, eu esqueci de falar uma coisa muito importante, né? Agora vamos só para uma fasezinha que é... Beleza, você fez Não, eu que esqueci. Eu que esqueci. Você passou, fez todas as etapas, fez o CFP. Desde o curso de formação, você já queria fazer o curso de choque? Como que foi isso aí? Então, no curso de formação, eu tinha na minha mente, pra galera operacional aí que tá assistindo os vídeos, sempre tem, né? Sempre tem. E que tem. Com certeza vão somar muito na PMDF. E é importante a gente ter pessoas que trabalham em todas as áreas da polícia. E uma área que eu queria seguir dentro da polícia, com certeza era a área de patrulhamento operacional. Eu queria ser de uma unidade especializada. Eu já tinha isso em mente no primeiro dia do curso de formação. Assim,
inicialmente eu queria fazer um curso de patrulhamento. Exemplifica aí para quem não... Dentro da PMDF nós temos algumas unidades especializadas na parte de patrulhamento tático ali. Nós temos a Rotan, o Patamo, temos os GTOP da área. Então, assim, alguns têm uma diferente. GTA, nós temos algumas unidades especializadas no patrulhamento, só que cada um com a sua missão específica. Então, assim, eu tinha esse pensamento. O que eu continuei fazendo foi treinos mesmo durante o CFP, treino de corrida, musculação, barra ali, essas atividades físicas. E aí, quando foi no final do curso de formação, eles ofertaram 45 vagas, se eu não me engano, para o curso de operações de choque. Inicialmente não era um curso que eu me via trabalhando, até por não conhecer muito da atividade fim. Sabia ali que atuava em algumas manifestações, mas não conhecia muito bem essa parte do batalhão. E aí eu falei, cara, é a oportunidade que eu tenho de sair do curso de formação indo para uma unidade especializada. Então eu vou colocar meu nome e vou fazer esse curso. Coloquei meu nome, James aí, do meu curso, 23. Minha numérica era 09. Foi um curso assim que eu aprendi bastante, um curso extremamente ralado. Vocês vão ter a oportunidade de fazer em breve. E assim, técnico. Curso técnico, Mas não tô bem tranquilo. Que as pessoas estão rindo. Um curso bem tranquilo mesmo. Qualquer um aí que for lá vai formar. Não tem gracinha. O curso é sério. E assim, é uma dica que eu dou. Continuem treinando e estejam sempre preparados, porque as oportunidades vão chegar e só vão aqueles que estiverem com o seu físico em dia, com sua mental, com sua parte ali psicológica tranquila. Então é isso. Muito bom. Agora sim, agora a gente pode encerrar. Mais um exemplo aí, questão de oportunidade, né, Fernandinho? Às vezes a gente, no caso, você deu o exemplo aí do curso de choque, foi uma oportunidade que apareceu naquele momento para você fazer parte de um batalhão especializado, né? Pô, falando em oportunidade, conta a história lá do Bill Gates? Do Bill Gates, Fernandinho já sabe, não sabe, Fernandinho? Qual? Mas se o Fernandinho não sabe, a galera aí tá. Não, mas eu falando já em oportunidade, é isso. Às vezes a gente foca em uma coisa, tanto em uma coisa, e fecha os olhos para as oportunidades que aparecem. Eu costumo dizer a história do Bill Gates. Você já ouviu dizer essa história do Bill Gates? Que um dia ele estava dando uma entrevista nesse naipe aqui, ó. Tava dando uma entrevista para uma repórter, enfim, tava toda a equipe ali na sala, enfim, entrevistando o Bill Gates, um dos caras mais poderosos e ricos do mundo. E lá pelas tantas da entrevista, a repórter perguntou assim pro Bill Gates, falou: Bill Gates, qual é o seu diferencial para você ser quem você é? Ser um dos caras mais poderosos, ricos, enfim, ter o império que você tem. Qual é o seu diferencial? Aí disse que o Bill Gates parou ali por alguns instantes, refletiu, pensou, e ele abriu o paletó dele assim, ó, tirou um talão de cheque com a caneta e colocou na frente da repórter e falou assim para ela: assina o valor que você quiser. Aí ela colou as placas na hora, né? Aquela galera ali, tudo, ninguém entendeu nada. Ela, não é isso, não. Não, assina. Aí ela falou, não, sem jeito. Não quero assinar nada, não. E pela terceira vez ele insistiu: assina o valor que você quer. Aí ela, não, foi. Aí o Bill Gates foi lá, pegou o talão, colocou no bolso a caneta e virou para ela e falou assim, ó: o meu diferencial para ser quem eu sou é que eu não deixo passar nenhuma oportunidade. E você acabou de perder a oportunidade de ser a repórter mais rica do mundo. E é isso. Então, às vezes, você tem que estar atento para as oportunidades. Se ela passar, pode ser que não volte. Aí, então... E isso se encaixa muito bem no amanhã, você vai desejar ter começado hoje. Muita gente que está assistindo esse episódio até agora, se você está assistindo até agora, isso significa que alguma coisa você está se identificando até aqui, né? E é o que eu quero dizer para vocês. Não deixe as oportunidades passarem, pegando aqui o gancho do... Que o Fernandinho cagou.
pegando um Pra minha gancho. história... Não, ele prestou Tô atenção. Tô brincando. Eu ia começar um momento sério, foi mal, não tem mais desculpa. como. Mas enfim, não deixem as oportunidades passarem. A gente está aí com o edital aberto da PMDF. São mais de 2.000 vagas disponíveis aí para você. Então, não perca essa oportunidade. Vem com sangue nos olhos, faça a sua parte, que a nossa a gente está fazendo daqui. Mas a gente precisa que seja um trabalho em conjunto. A gente está fazendo a nossa parte, até com os nossos conteúdos gratuitos que a gente disponibiliza no nosso Instagram. Para quem não segue, já segue aí, né? @IrmãosPolícia. Então, a gente faz a nossa parte, mas você tem que ter sangue nos olhos, disciplina. E é isso, gente. Vamos com a gente até o final, e deixa o pessoal um recado final, umas suas palavras. Não que você vá morrer, mas o recado final aí do episódio. Com certeza, o James, prestei atenção aqui na história, eu tô ligado. Assim, a gente tá com o edital publicado da PMDF. Esse edital, ele é... Assim, cara, se você prestar bem atenção, o edital, ele veio praticamente o mesmo daquela época. Mas para aquelas pessoas que não vinham estudando, é perfeitamente possível, foi demonstrado. Isso já aconteceu com algumas outras pessoas, mesmo que não seja uma regra. Se apegue ao conteúdo que está sendo proposto para vocês e que todos serão aprovados no final das contas. São muitas vagas. Esse edital Cara, ele é muito bacana porque a prova ela é dividida em duas partes, né? Nós temos uma parte básica e uma parte específica. Não deixem de lado as matérias que eles passarem aqui, mas estudem, dê o gás que no final tudo vai dar certo. Seja ambicioso também no bom sentido. Tenha ambição por pegar todo o conteúdo. Cara, se dedique, com certeza todo mundo vai ser aprovado aí. A gente em breve vai estar entrevistando outras pessoas que foram aprovadas. E é isso, é o que eu tenho para deixar aí de recado. Quem quiser me seguir aí nas redes sociais é @RodrigoFernandesZ. E aí me encontra lá que a gente bate mais papo aí. Se quiser fazer alguma pergunta também, tô à disposição. Perfeito, inclusive nós vamos ter agora um projeto juntos, né, Fernandinho? Se quiser falar sobre aí Não tem mistério não nesse projeto ainda não, né? Pode contar aí do simulado. Exatamente, a gente vai começar a anunciar agora um simulado presencial para o dia 27/2, é o primeiro simulado presencial. Quem quiser, mande um nome. A gente vai montar uma lista aí com os primeiros nomes para a gente colocando aqui algumas coisas lá no dia, esquematizando. A gente vai deixar redondinho, né? Deixar tudo certo aqui. E esse simulado, com certeza, vai ser um diferencial na aprovação de todo mundo. Porque, assim, a gente tenta selecionar as melhores questões. Eu participei ali de algumas provas, né? Fiz várias provas da área militar. Tenho um conhecimento das matérias que são mais cobradas. Direito penal militar, processo penal militar, direito penal, direito constitucional. Então, assim, as principais matérias todas serão selecionadas da melhor forma possível, elaboradas de forma inédita. E, assim, quem quiser, vá lá no dia 27, que será muito bem-vindo. A gente vai simular o dia da avaliação com todas as horas ali certinho, cronometrado, tudo redondo. No padrão do edital. E mais informações vamos lançar aí tanto no Instagram do Fernandes, lá no nosso Instagram, Irmãos Polícia. E a gente vai lançar essa rela aí em breve. Essa rela. Vocês já vão aprendendo aí o jargão militar para quando vocês entrarem. Uma que eu aprendi há pouco. E vai ser uma rela sem alteramento. Vai ser tudo redondinho. Excelente. Pessoal, então é isso. Eu agradeço aí a audiência de vocês, o nosso segundo episódio na nossa nova casa aqui do Papirocast. Então eu espero que tenha contribuído muito aí para os estudos dos senhores, seja com motivação, seja dicas aí de técnicas de estudo. E é isso, pessoal. Sigam firmes até o final e vamos para o próximo. Boa. Valeu, senhores. Até mais. Até mais. Valeu.